mas nesse vídeo você vai acompanhar cada detalhe da trajetória completa do Vinícius Júnior até chegar à bola de ouro na temporada 23-24. Mas antes temos que voltar um pouco no tempo e lembrar o que ele fez antes do Real Madrid até chegar à cerimônia da bola de ouro. Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior, que no futuro iria ser mais conhecido como Vini Júnior. Nasceu no dia 12 de julho de 2000, em São Gonçalo, num bairro muito perigoso no Rio de Janeiro, mas desde pequeno ele sempre foi muito resiliente, quando entrou nas categorias de base do Flamengo. Aí nessa etapa da sua vida foi muito difícil, porque ele acordava de madrugada para atravessar a cidade inteira para ir treinar. Eram longas viagens de ônibus, todos os dias a mesma rotina, e ainda tinha que conciliar a escola com o futebol, e muitas das vezes chegava cansado por ser apenas uma criança. Ali ele sabia que tinha que se mudar para mais perto do clube, em um alojamento com outros jogadores da base, longe da sua família. Ali ele começou a jogar contra atletas bem mais velhos que ele, o que começou a chamar muita atenção por sua velocidade, drible e ousadia dentro de campo. O grande ponto de virada foi em 2016, quando ele brilhou na Copa São Paulo, ou mais conhecido como a Copinha, com apenas 16 anos. Ali o Brasil inteiro estava de olho nele, e sem perder tempo, em 2017 o Flamengo promovia ele oficialmente ao time principal. Então o técnico, que naquela época era o Zé Ricardo, apostou nele, e no dia 13 de março de 2017 ele estreava como profissional, onde enfrentava o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Jogou apenas 12 minutos, parecia meio ansioso, que é normal para um moleque de 17 anos, mas entrou bem, já com o placar em 1-1, e não iria demorar muito para sair seu primeiro gol com a camisa do Flamengo, contra o Palestino do Chile, no seu primeiro toque na bola, na goleada por 5-0. E ainda em 2017, ele foi convocado para o Sul-Americano Sub-17, onde foi eleito o Golden Ball da competição, com 7 gols marcados, enquanto o Brasil conquistava o título. E após essa performance no torneio, os clubes europeus começaram a corrida para contratá-lo, como o Real Madrid e o Barcelona. E foi só em julho de 2017 que foi anunciada oficialmente sua transferência para jogar no Real Madrid, por aproximadamente 88 milhões de reais, que só iria iniciar os trabalhos no clube após fazer 18 anos. Essa transferência foi considerada a maior venda da história do clube, até hoje, o que iria mudar completamente a estrutura do Flamengo hoje em dia. Passando para o jogo que marcou muito a sua carreira, antes dele ir para o Real Madrid, foi contra o Emelec, partida válida para Libertadores, onde que o Flamengo perdia por 1-0 até a entrada do Vinícius, que mudaria tudo, porque aos 32 e aos 42 do segundo tempo, ele iria marcar 2 golaços que iriam garantir a vitória do Flamengo, mostrando toda a sua frieza de frente pro gol. A passagem do Vinícius pelo Flamengo foi marcada por esses momentos. Ele era um garoto e estava em desenvolvimento ainda, logo não iria ter tantos minutos, mas os minutos que teve ele aproveitou e deu bom demais. Agora pulamos para o início de uma nova era, mas dessa vez na Espanha, jogando pelo Real Madrid, porque no dia 28 de julho de 2018, no Santiago Bernabéu, lotado com mais de 50 mil pessoas gritando seu nome, ele finalmente iria vestir a camisa 28 do Real Madrid. Começando a temporada treinando, ora treinava com o time B, ora treinava com o elenco principal. O técnico, que na época era o Lopetegui, dava poucos minutos pro Vini, o que afetava muito o ritmo de jogo, e principalmente a confiança dentro de campo. Mas no dia 29 de setembro ele finalmente faria sua primeira partida como jogador do Real Madrid. Mas essa baixa minutagem iria mudar, porque ainda na temporada 18 e 19 o Solari iria assumir o comando do Real Madrid, após a demissão do Lopetegui. Com isso, o Vini começou a ganhar muitas oportunidades, principalmente como titular, jogando inúmeras partidas seguidas na La Liga e na Champions League. Essa minutagem foi muito importante para ele, pois assim conseguiu marcar seu primeiro gol vestindo a camisa branca contra o Real Valladolid. Com o Solari, o Vini tinha total confiança para fazer suas jogadas, estava se adaptando, mas a cada erro a imprensa pegava no pé, principalmente aqui no Brasil. Sejamos sinceros, o Vini não estava tão pronto assim, porque realmente vendo os jogos dele com o Solari, dava pra ver que ele tinha melhorado muito comparado ao que jogava aqui no Flamengo. Mas lá na Espanha era outra pegada, ainda mais jogando no Real Madrid, que a cada passo que você dá é observado pela imprensa. Essa foi a parte ruim da carreira do Vini, ele sofreu demais com as perseguições, e eu acho que eles colocaram muita pressão para que ele fosse o novo Neymar, e ele não era. Aqui no Brasil a imprensa comparava demais ele com o Ney, e questionava toda vez que falava de Vinícius Júnior, se ele estava pronto para a Europa, se ele valeu todo o valor pago. Mas lá na Espanha também não pegavam leve, ele corria, mas era pouco eficaz.
Ele driblava, mas tomava decisões erradas. A verdade é que ele tava meio afoito, realmente, e queria mostrar seu futebol, mas acabava fazendo nada. Com o Solari, ele continuou a jogar pela esquerda, sendo aproveitado ao máximo, mas num jogo contra o Ajax, pelas oitavas de finais da Champions League, com o time precisando dele demais, porque o Real era humilhado pelo Ajax. E o Vini sofre uma lesão, mais ou menos aos 30 minutos do primeiro tempo ainda, e perde o restante da temporada. Depois da lesão sofrida, o Vini volta para a temporada 19 e 20, com esperanças renovadas, mas com o retorno de Zinedine Zidane, o francês que foi múltiplas vezes campeão do Real Madrid, foi um pouco diferente do que era o Solari com o Vini. Ele não teve os mesmos status com o Zidane, ou ele era banco ou ele nem entrava, ou se entrava era só no segundo tempo, mas faltando muito pouco para acabar, e muitas das vezes talvez ele nem era Zidane. E bem verdade que o Zidane priorizava principalmente o Hazard, né, que tinha sido uma das contratações mais caras do Real Madrid na época. Mas só quando ele estava disponível, porque ele vivia machucando. O Bale e o Asensio e o Isco também eram os amuletos do Zidane. Uma quarta opção, porque o Rodrigo nessa temporada também foi contratado e muito mais utilizado do que o Vinícius. Dava para ver claramente a diferença de tratamento entre o Vinícius e o Rodrigo, que tem praticamente a mesma idade que o Vini. Tinha muito mais minutagem, muito mais confiança por parte da comissão técnica. Para você ter noção, sempre que dava para colocar o Vini, o Zidane colocava o Rodrigo, que na visão do francês tinha muito mais refino nas decisões do campo, já que o Vini pecava muito nisso. Chegou a discutir até um possível empréstimo, mas o Florentino Pérez disse que ele era intocável. Eu não sei vocês, mas eu não gostava muito do tratamento que o Zidane tinha com o Vini, porque nas coletivas era todo pomposo nas palavras para descrever o Vini, mas na prática ele deixava ele mofar lá no banco. Comparando a temporada 18 e 19 com a 19 e 20, você percebe vários fatores. Com o Solari, Vini tinha 36 jogos, 8 gols e 9 assistências. Com o Zidane, o Vini tinha 38 jogos, sendo 21 como reserva e entrando só no finalzinho, com 5 gols e 3 assistências. A diferença era gritante. Toda vez que o Vini errava, o Zidane imediatamente o tirava do jogo. Mas um dos jogos que marcou um episódio importante na carreira do Vini foi o seu primeiro gol contra o Barcelona. Não é o clássico, no Bernabéu. E quem acompanhava o jogo era simplesmente só o CR7, que já tinha ido para Juventus. O gol em si teve um pouco de sorte, porque o Kroos apontava para o Vini onde ele deveria ir. O Vini recebe a bola e chuta desviando claramente no Piqué e marcando o gol, fazendo a comemoração icônica do Cristiano. E é isso, não teve muito protagonismo do Vini, até porque ele não jogou. Eu adoraria falar mais sobre essa temporada do Real, mas simplesmente ele não jogava. Chegando na próxima temporada, 2021, o Vini teve seus momentos bons e ruins, porque foi nessa temporada onde virou comum falar que ele não sabia finalizar. Foi o ápice das críticas por lá. Surgiu meme e ironia por conta dos chutes na lua. Pô, chamaram um cara de negueba. Foi o pico da desconfiança. E ainda teve aquele episódio com o Benzema, falando pro Mendy não tocar a bola pro Vini, pela vida da mãe do com aquilo. Ele não falou um A nas redes sociais. E depois o Benzema pediu desculpa e tudo mais, mas imagine o climão que ficou. E se aconteceu tudo isso em uma temporada, também podemos tirar algumas coisas positivas do Vini. Ele entrou mais em campo, jogou melhor, praticamente naquele jogo contra o Liverpool pela Champions, o Vini destruiu, metendo 2 golaços e tornando o pai do Liverpool e do Arnold. Nessa temporada o Real não conquistou nada, foi tudo muito estranho. Porque quem ganhou a La Liga foi o Atlético de Madrid, com todo respeito a quem torce pro time. A Champions perderam pro Chelsea, e a Copa do Rei e a Supercopa também nada. Foram eliminados nas fases iniciais, ou seja, não sobrou nada pros Betos. Mas falando sério, esse ano pro Vini foi de altos e baixos, o mais desafiador até ali, mas também foi fundamental pro seu amadurecimento. E sinceramente eu acho que tudo isso que aconteceu com o Vini tá se refletindo ao Vinícius de hoje, mas daqui a pouco eu chego nesse assunto, até porque chegamos na temporada 21-22, temporada que o Real Madrid trazia o Mr. Champions, o Carlo Ancelotti. Muitos pensaram que o Vinícius seria descartado pelos números da temporada passada, mas foi completamente diferente, porque o Carlo Ancelotti não só treinou o Vini, mas melhorou sua tomada de decisão, transformando ele numa máquina. E a temporada começa e o Vini fica no banco, na primeira impressão, mas depois foi ganhando espaço e se tornando titular indiscutível. Ele passava de todo mundo, fazia suas próprias jogadas, ele gerava grandes chances, chutava bem e o que era um defeito hoje tinha se tornado sua maior arma. Foi nessa temporada que o Real iria fazer um dos jogos mais insanos com o Manchester City.
Uma das jogadas mais memoráveis do Vini Júnior foi aquela finta que passava debaixo da perna e pegava lá no ponto futuro do Fernandinho e parava lá no gol do Ederson. E detalhe a foto que o Vini tá em pé e o Rodri, que no futuro iria larapiar a bola de ouro do Vini, aparece no chão ajoelhado. Mas enfim, o Real faz um jogo maluco. Perde para o City de 4-3 no primeiro jogo. E no segundo jogo, em pleno Bernabéu, iria acontecer uma das viradas mais rápidas e inacreditáveis do futebol. O Real vinha perder de 1-0 com o gol do Mahrez aos 73 do segundo tempo, com 2 gols de diferença. E detalhe, tinha alguns torcedores já do Real Madrid fora do estádio, porque não acreditava que iria sair 2 gols em 1 minuto. E só quando o Raio entra na partida, faz 2 pro Real, aos 90 do segundo tempo. Nesse jogo, o Vini jogou muito bem, mas essa noite era do Rodrigo. E a virada acontece já na prorrogação com um gol de Karim Benzema. E só um adendo, se o Real Madrid não tivesse o Courtois, meu amigo, eles não iriam ter ganho nada, nem Champions, nem La Liga, porque nesse jogo ele catou bolas que são inexplicáveis. Vale destacar que o Vini, antes da final com o Liverpool, e até mesmo antes do City, marcava seu primeiro hat-trick como profissional contra o Levante. E era só isso que eu queria falar mesmo, para não ficar em branco. Pulando para a reta final da Champions, chegava o jogo mais importante do Vinícius em toda a sua carreira. E antes, só mais uma curiosidade dessa temporada, que quando o Vini perguntou pro Toni Kroos se ele tava nervoso, ele falou com a maior naturalidade que era só mais um jogo qualquer, só para você ver a diferença. Esse jogo contra o Liverpool, quem merecia ganhar mesmo pelas estatísticas era o Liverpool. Teve muito mais chances claras no jogo, mas de novo o Courtois salva mais um título do Real Madrid. Era Salah versus Courtois. Ele virou um paredão até os 59 do segundo tempo, quando o Valverde chuta cruzado e o Vini consegue se consagrar e fazer o gol. E detalhe, era um chute muito difícil, porque veio rasante. Isolar uma bola daquela não custava. O mais da hora é que antes do gol tem uma câmera que pega o Vini conversando com o Klopp. Dá um toque na mão dele e logo em seguida o Vini faz um gol absurdo. Essa temporada era dele. Esse gol na final era pra ser dele. Depois de tudo que ele passou na Europa, ele não desistiu. Ele trabalhou em dobro calado. Diferente das outras temporadas do Real, que o Vini não tinha bons números, nessa ele conseguiu ter 22 gols e 16 assistências, conquistando a Champions League e a La Liga, figurando entre os top 10 da bola de ouro daquele ano. Depois de desencantar com a camisa do Real, fazer o Benzema ser bola de ouro, ganhar respeito, Vini chega para a temporada 22-23 sendo peça fundamental. Ele consegue ter a mesma consistência que antes, com os números até melhores. Para mim, essa temporada foi o começo do auge do Vinícius Júnior. Para você que acompanha ele e o Real, você sabe o que eu tô falando. O jogo girava em torno dele, totalizando 44 contribuições em gols, coroando sua melhor temporada individual da carreira, sendo eleito o melhor jogador do Real Madrid na temporada. E o curioso é que nessa temporada ele não apareceu entre os indicados do The Best em 2023, mas enfim, que surpreendeu todo mundo. Ele conquistava a Copa do Rei com o clube. Em El Clássico foi muito bem disputado também, sendo a rivalidade entre o Araújo e o Vinícius, embora o Barcelona tenha levado a La Liga nessa edição. Na semifinal da Champions League, o Real enfrentava novamente o City, mas que dessa vez iria ser derrotado por 4-0 no segundo jogo, que com toda certeza esse City era o melhor City do Pep Guardiola, que viria a conquistar a Champions naquele ano. Embora nessa temporada o Real não conquistava nenhum título relevante, ao não ser a Copa do Rei, o Vini foi um dos principais atacantes mais perigosos da Europa. Até se você pesquisar no YouTube skills do Vinícius Júnior, as melhores são dessa temporada, mas não ficou nem no top 10 da bola de ouro, o que foi um absurdo, mas aconteceu várias vezes com o Rodrigo. E finalmente chegamos à temporada mais impactante da carreira do Vinícius Júnior. Sério, quem discorda é maluco, mas já comenta aí qual versão do Vinícius Júnior você mais gosta. Mas o Real chega com algumas novas novidades. Embora o Benzema tenha ido embora, chegaram o Jude Bellingham, o Arda Güler, o Fran Garcia, o Kepa por empréstimo, o Brahim Dias e o Roselu. Marque esse nome porque ele vai ser muito importante na conquista da Champions. Esses foram os 6 jogadores que chegaram para agregar no Real Madrid. A temporada começa um pouco abaixo por parte do Vini. Ele jogava muito mais por dentro, fazendo dupla com o Rodrigo, se tornando um segundo atacante. E até se acostumar com a nova posição foi difícil para ele, fora as lesões que o tiraram de 10 a 12 jogos na temporada. O destaque mesmo foi o Bellingham. No início ele foi crucial, fazendo vários gols seguidos com a camisa merengue, mas mesmo que o Vini não tenha começado a todo vapor, ele e todos sabiam que essa temporada era dele, porque não tínhamos mais o Benzema, ele teria que ser o protagonista desse time. E agora sendo camisa 7, a mesma usada por Cristiano Ronaldo. E se você acha que pesou,
não pesou nem um pouco. Aos poucos ele foi crescendo de produção e no dia 14 de janeiro de 2024 o Real enfrentava o Barcelona pela Supercopa da Espanha na Arábia Saudita. Nesse jogo ele vinha comendo abacaxi e mal sabia ele que iria marcar 3 gols contra o Barcelona, sendo aos 7 do primeiro tempo, aos 9 e aos 37, finalizando com um gol de pênalti que ele mesmo sofreu. E o curioso é que o Leva, antes do Vini bater, foi até lá fazer a cabeça dele, mas felizmente ele não entrou na conversa e converteu a cobrança facilmente. No final acabou sendo 4-1, sendo o primeiro brasileiro a fazer 3 gols pelo Real Madrid contra o Barcelona, e também foi o primeiro hat-trick em um El Clássico na Supercopa da Espanha, para você ver a grandeza que foi o Vinícius Júnior. E a partir desse jogo, o Vini iria ser o cara do Real Madrid. Em todas as jogadas do Real giravam em torno do Vini, o time dependia dele. Na fase final da temporada, era a reta mais importante para a premiação individual de qualquer jogador, que definia no quão bom ele era e no quão decisivo ele era. E o Vini foi. Nas oitavas de finais da Champions League, o Real pegava o RB Leipzig, que gerou toda aquela confusão, toda aquela discussão sobre a possível expulsão do Vini Júnior, que no lance sem a bola deu um empurrão no zagueiro. Óbvio que ele não foi expulso, porque logo depois ele iria gerar o gol do Real Madrid, que classificaria para as quartas. Isso repercutiu muito, porque o momento do Leipzig era melhor na partida. Mas só que nas quartas de finais, eles iriam pegar pela terceira vez consecutiva o Manchester City. O momento do City era melhor, mas o Real em sua casa faria sua melhor partida na temporada. Foi um jogo maluco, mas o Vini desembolsou 2 assistências absurdas para o gol do Rodrigo e para o gol do Valverde também, sendo muito importante para o empate em 3-3. E para o jogo de volta lá na Inglaterra, onde o City não perdia em casa na Champions há muito tempo, o Real conseguiu levar para os pênaltis. E sinceramente, o Rodrigo é muito pai do City. Ele assombra o Guardiola até hoje, se duvidar. Enfim, o Real avança nos pênaltis contra o City, vão para a semifinal e enfrentar só o Bayern de Munique. E nas histórias desse confronto, já tiveram muitas eliminações pesadas pro lado do Real. O primeiro jogo seria lá na Alemanha, no Allianz, onde o Kroos e o Vini iriam protagonizar um dos gols mais bonitos da Champions, com aquele passe maravilhoso do Kroos e a frieza do Vini para tirar suficiente de ninguém menos que o Neuer. Mas infelizmente o Bayern iria virar o jogo, com 2 gols relâmpago, mas já no final o Rodrigo sofre pênalti e quem converte é o homem, é o Vinícius Júnior, e levaria o confronto para o Santiago Bernabéu, com tudo aberto. Já lá na Espanha, o Real Madrid começava bem, com grandes chances para ambos os lados, mas de repente o Bayern achava um gol absurdo do Davies, tirando do Lunin, que aliás fez uma ótima temporada com a ausência do Courtois. Mas aos 88 e aos 90, o pacto do Real Madrid na Champions acontece novamente. O Rossello fez 2 golaços e bota o Real na final da Champions. E olha que o Rossello entrou no segundo tempo, faltando muito pouco para acabar, e broca logo 2 gols. Vale destacar a atuação magistral do Vinícius Júnior, que no segundo tempo fez a vida do Kimmich um terror. E um dos gols do Rossello foi num chute do Vini, que no rebote o Rossello foi lá e guardou. Cara, de verdade, fazia muito tempo que eu não vi uma atuação dessas numa semifinal de Champions League. E, tipo, acertando praticamente todos os dribles que ele tentou. Foi um absurdo. Só uma observação que nessa altura do campeonato, tá? Na La Liga, o Real já era praticamente campeão. Mas enfim, o jogo mais aguardado da temporada do Real Madrid iria acontecer no dia 1º de junho na Inglaterra, em Wembley. Nesse jogo, todos apontavam o Real como favorito, mas nos primeiros minutos não foi bem assim. O Vini até tentou bastante pelo lado esquerdo, mas o time inteiro do Real parecia meio nervoso. Sofreram bastante com algumas chances claras do Dortmund, e graças ao Courtois, o Real iria pro intervalo num 0-0. Só para destacar aqui, o Dortmund fez uma boa passagem na Champions League. Pegou alguns times muito grandes, e por pouco não leva pro intervalo com 2 ou até mesmo 3 gols de diferença. O Real torcia para acabar logo o primeiro tempo. No segundo tempo foi bem diferente. O Real dominou a partida. Foi nesse jogo que o Vini fazia aquele drible absurdo. Foi um drible que eu simplesmente nunca tinha visto numa final de Champions League. E aos 74 do segundo tempo, o Dani Carvajal, que nem é tão alto assim, fazia seu gol de cabeça, com assistência do Toni Kroos, fazia sua última temporada no Real Madrid. Eu tô falando que nessa temporada foi muito especial, mas a partida não tava ganha. Até os 82, quando o Vini Malvadeza fazia o gol que consagrava o 15º título da Champions League pro Real Madrid. Esse seria seu segundo gol em uma final nessa competição. Não tem muito o que falar da temporada do Vini. Se você for ver essa trajetória, o Real dependia muito do Vini, e ele entregou tudo.
foi vencedor de tudo na Espanha, com números muito bons. Só não teve mais participações em gols porque ele se lesionou 2 vezes na temporada. Mas fora isso, ele foi decisivo na parte final da temporada inteira. Mas quem ganhou a bola de ouro foi o Rodri. Eles inventaram alguém para tirar a bola de ouro do Vini. Todo mundo daquela cerimônia estava fechado com o Vinícius Júnior, mas a vergonha foi feita. Um cara que ganhou tudo com o Real Madrid perdeu para o cara lesionado, que até hoje não consegue nem ter sequência de jogos. Ele conseguiu até o The Best, por pouco ainda, mas não tem tanta significância quanto a bola de ouro, infelizmente. E agora comenta aí o que você acha do Vini e qual a análise que vocês querem para o próximo vídeo. E já deixe seu like e se inscreva no canal para mais vídeos assim.